Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos quem vos fala é o pastor Wanderley Bonito. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que no nome do Senhor Jesus, Deus possa estar te abençoando e te livrando de todo mal. E que o Senhor, a mão poderosa do Senhor, venha estar repreendendo toda seta, toda enfermidade. Quero convidar você a estar ouvindo a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero convidar você que está me assistindo, que venha se inscrever no meu canal. O nosso canal é o canal única e exclusivamente de ministração de palavra, sabe? Talvez seja por isso que muita gente não se inscreve, talvez não gosta, né? Entendeu? Mas a realidade é que o nosso canal é só para a palavra de Deus, sabe? Então, eu quero estar convidando a você a estar se inscrevendo no meu canal, que quer aprender da palavra do Senhor, que quer ser um homem de Deus, bem preparado, bem estruturado. Então você é a pessoa certa, sabe? Quem não quer, não adianta assistir. Mas quem quer ouvir a palavra do Senhor, quem quer estar preparado para estar à frente de um povo pregando, evangelizando, então você deve estar assistindo o meu canal, tá bom? Pregando a palavra com o pastor Wanderley Bonito. Lá no YouTube, acesse Pregando a Palavra com o pastor Wanderley Bonito. Vai entrar diretamente no meu canal, vai ver lá meus vídeos, minhas lives, vai ver as minhas ministrações. Se inscreva, compartilhe, visualize. Muita gente acha que nós ganhamos alguma coisa com isso. Nós não pregamos por dinheiro, meus irmãos. Nós pregamos que nós temos um coração reto em servir a Deus. Então esse é o nosso desejo, sabe? Se vir, amém, porque nós estamos desempregados e nós precisamos de ajuda. Já estou falando logo de cara. Mas nós não pregamos por dinheiro, sabe? Nós pregamos porque temos um coração reto em ministrar a palavra. Então quero convidar você a estar ouvindo a palavra do Senhor a partir de agora, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vamos ler do primeiro até o versículo 11. Eu quero que você possa estar meditando, porque o tema dessa ministração é preparação. Tem muita gente despreparado, sendo ungido de qualquer maneira, sabe? Então tudo tem que ter uma preparação. E a gente vê muita gente despreparado, sabe? Então isso aí é falta de orar e de clamar a Deus, os nossos líderes, orar e procurar ter direção de Deus. Muita gente, muito pastor despreparado, muito evangelista despreparado, sabe? Então é esse o tema que eu quero trazer e talvez muita gente não goste, mas é o que Deus me mostrou. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, começa assim: Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito e anunciassem a Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anas, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem dos sumos sacerdotes. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram-lhe: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, vou repetir isso aqui é muito forte. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feitos a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja
conhecido de vós todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nome desse é que está curado diante de vós. Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, esse é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e fala de uma trajetória de um homem chamado Pedro. E o que eu quero deixar, aquilo que Deus me mostrou nesta noitada, eu refletindo, muitas vezes acordava à noite, ficava parado meditando, é que Deus falou para mim que tem muita gente despreparada, sabe? E nós vamos ver Pedro, um homem preparado, sabe? E como é que foi a preparação de Pedro? Pedro, ele veio a ter um encontro com Jesus, ou seja, Jesus estava passando, ensinando a multidão, pregando o seu evangelho, e de repente, Pedro tinha acabado de sair para a pesca, pescou a noite inteira e não havia apanhado nada. Ali foi o primeiro encontro. Pedro veio frustrado porque passou a noite inteira e não pegou peixe algum. E Pedro era um pescador profissional, ele conhecia quando o mar estava bom, quando não estava bom, quando era época de peixe, quando era e quando não era. Mas o fato é que naquela noite ele não apanhou nada. E quando ele volta ao porto, encostando a sua embarcação, ele vai contemplar Jesus pregando no meio da multidão. Porque essa era a missão de Jesus, ensinar o povo. Para isso que ele veio. Então Jesus, olhando para Pedro, vai pedir para que permitisse que ele subisse no seu barco para pregar para a multidão. E depois que pega para a multidão, Jesus dá uma ordem a Pedro. Pedro, retorna e lança a rede ao lado esquerdo. Pedro quis questionar no começo, mas acabou obedecendo. E ele foi feliz na sua obediência, porque acabou apanhando tanto peixe que teve que pedir ajuda. Ali foi o encontro de Pedro. Pedro passou uma longa trajetória com Jesus. Um bom tempo. Ele estava com Jesus, mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele estava com Jesus, mas ele precisava ser preparado, moldado, sabe? Havia um propósito. O Senhor vai olhar para Pedro e ver nele um grande líder. Algo que nós não olharíamos. Muitas vezes olhamos para certas pessoas e não vemos nada. Mas o Senhor vai ver neste homem um grande líder. Então Pedro vai ser preparado, sabe? Até Atos dos Apóstolos, na última trajetória, tinha passado mais de 3 anos. E Pedro vai ser preparado. A sua vida, o seu caráter, a sua mente. Pensa que teve uma preparação. E hoje nós vemos pessoas despreparadas no Evangelho. Sabe? Muitas vezes unge, mas o camarada não tem preparo para aquilo ali. Não está preparado para receber unção de coisa nenhuma. Ele precisa ser mais preparado. Ele precisa ser moldado, o seu caráter. Ele precisa ter um tempo para se preparar. Entendeu? Aqui Pedro teve um tempo ao lado de Jesus. Ele viu a multiplicação dos peixes. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Ele viu Jesus repreender os ventos e os mares. Sabe? Ele viu milagres e prodígios. Ele contemplou. E quando ele chega ali em Atos dos Apóstolos, seria o último encontro, o Senhor vai dar uma ordem a todos os discípulos. Ali já era o Pedro, ele já estava transformado. Pensa que teve uma preparação, agora Pedro era o Pedro transformado, a sua mente estava transformada, o seu caráter foi transformado. Então ali o Senhor, louvado seja Deus, dá uma ordem a todos os discípulos. Ficar em Jerusalém para que sejam revestidos de poder. E diz o texto em Atos dos Apóstolos que cerca de 120 ficaram ali orando e jejuando. Como se encontra no livro de Atos, no capítulo 1,
no versículo do 12 ao 14, que diz assim: então voltaram para Jerusalém, e vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, que distância da caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filhos de Tiago. Todos esses perseveraram juntos em oração e súplica com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então percebam bem que todos estavam ali. E quando foi em Atos capítulo 2, veio o revestimento. Ali, o revestimento, meus irmãos, é para que eles estivessem espiritualmente preparados para a missão, porque a missão não seria fácil. Ser revestido com o Espírito Santo é para você estar preparado para os combates. Você precisa ser revestido, no modo geral, para estar preparado das lutas, para os combates, para as batalhas, para as prisões, para as guerras. Aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Pedro sendo encarcerado por ministrar e levar almas. Cerca de 5.000 almas foram alcançadas. E Pedro foi parar num cárcere e foi interrogado pelas autoridades. Então perceba que ali era o Pedro cheio da unção. Como diz aqui no Atos, no capítulo 4, que fala assim: louvado seja Deus. Aqui era o Pedro cheio do Espírito Santo. Aqui era Pedro cheio do Espírito Santo. Então percebam que ali era o Pedro cheio da glória de Deus. Mas houve uma preparação. Não foi de qualquer jeito que Pedro era cheio do Espírito Santo. Não foi de qualquer jeito que Jesus colocou Pedro à frente de um povo, dando a chave da igreja. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro era o líder. Ele não chegou a ser líder de qualquer maneira. Ele não chegou nesse status aqui de qualquer maneira. Teve que ter a preparação. Então a gente precisa entender que tem que ter uma preparação, não pode ser de qualquer maneira. E aí a gente vê pessoas despreparadas para o Evangelho. Me perdoem, meus irmãos, eu não quero ser polêmico, eu espero que esta palavra, esta reflexão, esse tema, preparação, ela sirva para que você venha refletir, que você venha se preparar melhor, porque a missão é dura. Os combates, as batalhas, as tentações não são fáceis. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não estiver com a mente preparada, cheio da glória de Deus, você não aguenta. Sabe? Pedro aqui era o Pedro cheio do poder. Percebam aqui que aqui não era o Pedro pescador, era o Pedro agora cheio da unção. Jesus, ele prepara Pedro para a missão. Tá entendendo? Então tem que ter preparação. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer forma. E aí a gente vê pessoas, não quero falar nomes, nem igrejas, porque não convém, mas pastores completamente despreparados, evangelistas completamente sem condição nenhuma, sabe? Qualquer guerrinha ele já larga a arma, já não quer mais cultuar, já, enfim, pessoas completamente sem condição nenhuma, sabe? Mas aqui Pedro era um homem de Deus. Ele foi preparado para isso. Jesus preparou ele. Sabe? Nós vamos ver lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. No capítulo 15, que o tema é esse, preparação. No capítulo 15 de 1 Samuel, nós vamos ver o profeta Samuel ir na casa de Jessé, o belamita. E o que ele vai fazer lá? Ele vai ungir um dos filhos de Jessé a rei. Né? Ele vai ungir um dos filhos de Jessé a rei. Como nós vemos
aqui no capítulo 16, porque o Senhor não se agradou mais de Saul. O Senhor falou, não, eu vou colocar outro segundo meu coração. O Senhor trocou, como eu sempre falo. Se eu não for fiel, Deus troca. Deus troca e eu mostro a Bíblia que Deus troca. Se for rebelde, se for desobediente, se for ingrato, se não der crédito ao profeta, se não obedecer a liderança, o Senhor tira e coloca outro. Tira e coloca, eu quero provar. Eu quero ver quem vai questionar eu. Se eu não for fiel, se eu não for temente a Deus, se eu não colocar minha cara no pó, se eu não for, que eu for o caso de Saul, você não vê Saul orando, você não vê Saul se arrependendo, você não vê Saul reconhecendo nada, ele simplesmente, ele achava que ele era o rei, quem mandava era ele. E o Senhor pegou e trocou ele. Você não é, a minha presença não está sobre você mais. Eu vou colocar outro que é segundo o meu coração. E a partir dali isso trocou, já tinha outro no lugar dele. Ele reinou um tempo, mas ele não era, o Senhor não era com ele mais. Então o Senhor vai mandar o profeta na casa de Jessé escolher um rei. E vai escolher a Davi. Mas o que me chama a atenção é que Davi vai passar um longo período apacentando as ovelhas de seu pai. Ali, muita gente não sabe ou não entende que o Senhor estava preparando Davi para assumir o reinado de Israel. Não é de qualquer jeito que você unge uma pessoa. Não é de qualquer jeito que você escolhe alguém para assumir um ministério ou um cargo. Não é de qualquer maneira. E a gente vê isso acontecer nos dias de hoje. Eu espero não ser polêmico, e eu não estou apontando o dedo para ninguém, nem para igreja nenhuma. Mas a gente vê gente despreparada. Qualquer guerrinha, qualquer combate já cai, não tem estrutura espiritual, não tem uma mente boa, não tem nada. Completamente despreparado. Tem que ter preparação antes de assumir. A vida é assim. Para nós ir para a guerra, um soldado para ir para a guerra, ele tem que ter uma preparação. Ele tem que saber manusear uma arma, ele tem que saber se comportar no campo de batalha, qual a estratégia que ele tem que ter, enfim. Assim é a nossa vida, sabe? Com Jesus nós temos que estar preparados, sabe? Então Davi, muita gente não sabe que o Senhor permite que Davi passe por todo aquele processo, inclusive vai tomar conta de ovelhas, e chega lá no campo, um leão tenta comer as ovelhas, Davi vai enfrentar o leão, porque o leão queria comer as ovelhas, e Davi enfrenta o leão, arrisca a sua vida, mas ele consegue matar o leão. Ele usa de estratégia e consegue derrotar o leão. E aí vai vir o urso, ele consegue matar o urso, ele consegue derrotar o urso e livrar as ovelhas da boca do leão. Ele vai tomar conta das ovelhas para que as ovelhas não sofram nenhum mal e para que elas não tomem o rumo errado. Mas ali Deus estava preparando Davi. Perceba que foi uma preparação antes de assumir o ministério. Então tem que ter preparação. Não pode ser de qualquer jeito. E aí a gente vê pessoas sendo ungidas de qualquer maneira, sendo colocado num cargo de qualquer maneira, sendo levantada no ministério de qualquer maneira, sabe? Ah, Deus mandou e às vezes Deus não mandou nada. Me perdoe. Tem que estar mais bem preparado, meu. Quando você vai para ser pastor, evangelista ou presbítero, vocês têm que estar preparados, sabe? Então tem que ter uma preparação. E Davi foi preparado. A humilhação que ele passou durante todo o tempo com os irmãos, com a família, e tá apacentando ovelha, ninguém percebeu que aquilo era uma preparação para a exaltação de Davi. Então aprenda a respeitar o tempo de Deus. Aprenda a aceitar que tem um tempo determinado para todas as coisas. E aí nós vamos ver o profeta Samuel amando do Senhor, porque o Senhor não era mais com Saul, e ele vai na casa de Jessé ungir o rei. Chegou o tempo da unção. Chegou um tempo de ungir Davi.
Chegou um tempo de derramar o Espírito Santo sobre a vida de Davi. Davi estava preparado, agora precisava ser cheio de Deus. É assim que funcionam as coisas. Mas a gente vê, me perdoe, meus irmãos, algumas tolices que não deveriam estar no nosso meio. No meu canal eu prego o que eu quero, sabe? No meu canal aqui, Deus está dando de pregar isso. Sabe? É o que Deus me mostrou e mandou pregar. E não pregou no mundo. O Senhor não mandou pregar só aqui, não. Mandou pregar também outras igrejas que for ministrar. E aí o Senhor vai, o profeta Samuel vai ungir um dos reis, um dos filhos de Jessé, a rei de Israel. Só que quando Samuel, que era um profeta cheio de Deus, ele olha para os 7 filhos de Jessé, ele vê, com certeza um desses é o novo rei de Israel. Porque os filhos de Jessé eram todos homens de Deus, homens bem afeiçoados, homens bem preparados para o campo de batalha, homens, vamos dizer assim, com uma boa aparência, sabe? Fortes, sabiam manusear uma espada. A maioria eram soldados do exército de Saul. Então Samuel falou, com certeza um desses é o novo rei de Israel. E aí a voz do Senhor vai falar para Samuel ali, Samuel, não olhes para a aparência, porque eu sondo os corações. Então ali nós vamos ver que o Senhor já tinha escolhido há muito tempo um que seria o novo rei de Israel. Há muito tempo já. Ele estava sendo já preparado para receber a unção e ser cheio do Espírito Santo. Então tem que ter preparação. Não é de qualquer jeito que você vai ungir uma pessoa. O profeta não vai lá em qualquer hora, em qualquer maneira ungir. Ele vai lá a mando do Senhor. Veja bem que o profeta foi lá a mando do Senhor. Mas teve um tempo determinado para aquela unção. Davi já estava sendo preparado há um bom tempo. Ninguém notou que aquilo que Davi estava passando era uma preparação de Deus para a sua exaltação. Sabe? Para estar estruturado, bem preparado para o campo de batalha, porque viria guerras, combates, e Davi tinha que estar bem preparado. E tem soldado que não está bem preparado. Tem gente que não está preparado para a guerra. Tem gente que não está preparado para o combate. Tem soldado completamente despreparado. Sabe? É como se fosse um soldado que foi para o exército, mas ele não sabe manusear a espada, ele não sabe manusear o escudo, ele não sabe estar no campo de batalha, ele vai ser morto facilmente. Assim tem alguns que estão aí, que foram ungidos, né, levantados, vamos falar assim, né, estão aí no campo de batalha, mas não sabem, não tem capacidade para nada. E tem que se preparar, meus irmãos. E como se prepara? Sabe? Orando, jejuando, lendo Bíblia, se preparando, sabe? Estudando, sabe? Refletindo no texto, como é que eu vou fazer para estar à frente de um povo ministrando, evangelizando numa casa. Tem que se preparar. Tem que ter uma preparação. Perceba que o profeta vai a mão do Senhor no tempo certo. E quando acaba os mancebos, o profeta Samuel fala assim, acabaram os mancebos? Não, tem um que está apacentando a ovelha. Chama, porque não sentaremos à mesa e não sacrificaremos enquanto ele não chegar. E quando ele chega, ele era pequeno, meus irmãos. De pequena estatura. Sabe? De pequena estatura. Mas era de boa aparência. Era de boa aparência. Quando ele chega, o Senhor manda ungir ele. Unge ele, porque ele é o novo rei de Israel. Ele é o novo homem de Deus, ele é o novo rei de Israel. E eu fico imaginando a cara dos filhos de Jessé que maltratavam, perseguiam a Davi ali. Mas não sabiam que eles estavam sendo também usados. Davi estava sendo preparado, tanto dentro como fora, para assumir. Então teve uma preparação
Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então eu espero que essa palavra, essa ministração que nós estamos deixando aqui, ela sirva de reflexão para a nossa vida. Sabe? Você precisa estar preparado para a guerra. Sabe? Pedro, quando passou toda essa trajetória com Jesus, ele estava sendo preparado para assumir o propósito do Senhor. Ele tinha que estar preparado. Sabe? Então houve uma preparação. Quando Jesus, depois que ressuscitou, que ele ficou mais 40 dias e 40 noites, no seu último encontro com os discípulos, ele dá aquela ordem: ficar em Jerusalém para que sejais revestido de poder. Tinha muita gente ali, meus irmãos. Muita gente não sabe, mas tinha quase 500 pessoas ali que ouviram essa ordenança. Ficou 120. 120 ficaram ali. Entre eles Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Judas, enfim, esses ficaram. Depois de 10 dias orando, todos unidos, eles receberam aquilo que é mais importante. Por quê? Porque a missão deles seria árdua. Eles seriam perseguidos, eles seriam caluniados, eles seriam presos no calabouço, eles iriam para a prisão, eles seriam chicoteados. Pedro aqui, ele tinha acabado de ser preso na prisão, porque ele estava ministrando, ensinando e curando pessoas. Cerca de 5.000 almas aceitaram a Cristo no capítulo 4. E as autoridades não viram aquilo como uma afronta e prenderam Pedro e interrogaram. Então, era para isso que você tem que estar cheio do Espírito Santo. É para isso que você tem que estar preparado. Sabe? Fazer milagres é consequência. Pregar no culto e vidas aceitar, amém. Uma pessoa está enferma e você colocar a mão, amém. Mas você tem que estar cheio do Espírito Santo para você aguentar os combates. Foi para isso que o Senhor mandou eles ficar em Jerusalém. Porque ali já estavam preparados. Agora precisava ser revestido. Eles precisavam ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Então a partir dali, Pedro já sai nas ruas de Israel, pregando, ensinando, curando, libertando cerca de muitas almas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 3, cerca de 3.000 almas aceitam a Cristo. Mas não ficam só nisso. No capítulo 4, cerca de 5.000 almas são alcançadas pela ministração de Pedro. Então ali você vê que Pedro foi parar por muitas vezes na prisão, sabe? No calabouço, por pregar o evangelho. Mas ele não recua, porque ele estava cheio de Deus. Ele estava preparado para aquela guerra. Então você tem que estar preparado para o combate. Você precisa estar preparado para o combate. Você precisa estar preparado para a guerra. Você precisa estar revestido. Sabe? A tua mente tem que estar preparada. O teu foco tem que estar direcionado. Sabe? Não é de qualquer jeito que se vai para o campo de batalha. Precisa ter uma estratégia. Pedro estava sendo preparado, moldado, colocado estratégia nele, moldado o seu caráter. O Senhor estava preparando Pedro para o campo de batalha. Está entendendo? Assim como o Senhor preparou Davi, quando permitiu que ele fosse humilhado dentro da sua casa pelos seus irmãos, perseguido, quando ele foi parar tomando conta de ovelhas, quando ele enfrentou o urso e o leão. Muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu, mas Pedro, Davi, aqui em 1 Samuel, ele estava sendo preparado para o campo de batalha. Sabe? Se ele não passasse por tudo isso, ele não estaria preparado. E no capítulo 16, no versículo 12, olha só, depois de tudo isso acontece, que Samuel vai à casa de Jessé, que unge Davi, que eles sacrificam ao Senhor. Olha só, então mandou buscá-lo e fez entrar, e ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, e é este mesmo.
Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito Santo apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, a partir daquele momento, Davi não recuou mais. Ele passa por lutas, por combate, enfrenta o gigante, vai à guerra, mas ele não recua mais. Por quê? Porque ele foi preparado. Ele tinha sido preparado, ele foi ungido, foi cheio do Espírito Santo e preparado antes da unção. Antes do Senhor descer com o seu Espírito Santo sobre a vida de Davi, ele foi preparado. Então quem é cheio do Espírito Santo, ele não cai fácil. Ele passa por luta, por guerra, por combate, por desemprego, passa, mas ele consegue passar e enfrentar, porque ele está cheio de Deus. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios da glória de Deus. Nós precisamos ser cheios da solução. Porque senão não tem como ter vitória, meus irmãos. Esse era o segredo de Davi. A diferença de Davi e Saul. Saul não era temente a Deus, Davi era. Davi era. Em toda a sua trajetória, Davi se preocupa em ser cheio de Deus. Tem gente que não se preocupa, não se prepara. Não está preparado para pregar, não está preparado para evangelizar, não está preparado para fazer vídeo, não está preparado para nada. Sabe? Qualquer batalhazinha ele cai. Qualquer guerrazinha ele cai. Você não vê Davi aqui caindo. E olha que enfrentou muitas batalhas. Sabe? Muitas guerras. Muitas. Depois que assumiu o trono, depois de 14 anos, Davi assume o trono de Israel no lugar de Saul. Ele enfrenta os filisteus, ele enfrenta todas as guerras. E ele consegue derrotar tudo, enfrenta batalhas. E mesmo quando ele peca, ele se humilha. Ele não cai, não cai. Uma pessoa cheia de Deus é diferente, meus irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui pregando essa palavra. Uma pessoa cheia de Deus, ele é muito diferente. Por quê? Porque ela foi preparada. Antes de receber a presença, antes de receber a unção, antes de ser derramado óleo, ela foi preparada. E a partir dali, não tem Satanás, nem capeta, nem gigante que destrua ele. Então vejam bem que eu estou dando 2 exemplos aqui. Pedro, que foi preparado, e Davi, que foi preparado, embora muita gente não reparou que Davi, ele foi preparado. Tudo o que aconteceu na vida de Davi, antes do profeta Samuel ir lá ungir, ele foi preparado. Quando ele estava sendo perseguido, ele estava sendo preparado. Quando ele estava tomando conta de ovelhas, ele estava sendo preparado. Quando ele alimentava as ovelhas, ele estava sendo preparado. Quando as ovelhas tentavam se desviar, ele ia lá, buscava, colocava no lugar, ele estava sendo preparado. Quando veio o leão e tentou comer as ovelhas, ele enfrentou o leão, deu a sua vida, mas não deixou o leão pegar, ele matou o leão e estava sendo preparado. Quando veio o urso, que é um monstro, ele estava sendo preparado. Então percebam que ninguém conhecia a Davi, mas ele estava sendo preparado no campo de batalha. E quando Samuel vai ungir ele já estava preparado. Ele já estava preparado já. Sabe? Então o Espírito Santo, Samuel, vai ungir ele. A partir dali, é o Davi cheio da unção. É o Davi focado em fazer a vontade de Deus. Era aquele que seria segundo o coração do Senhor. Um coração reto. E nada pararia Davi. Então a pessoa cheia da unção é diferente, meus irmãos. Então seja você cheio da unção, seja você preparado, sabe? Não queira assumir nada sem estar preparado. Não queira fazer as coisas de Deus sem preparação, sabe? Essa live eu tenho certeza que se você assistir essa live, se você tomar posse dessa palavra, você vai ser um homem cheio de Deus e bem preparado. Então nós vamos ver aqui que ele foi muito bem preparado, sabe? Ele foi preparado para o campo de batalha. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero deixar essa ministração para você que está me assistindo. Sabe?
Então não foi de qualquer jeito que Davi foi ungido. Não foi de qualquer maneira. E não foi qualquer um. Sabe? Não foi qualquer um. Deus mandou ungir a Davi, mas já estava sendo preparado por Deus para assumir o reinado de Israel. Teve preparação. E o que a gente vê hoje é gente despreparada para o campo de batalha. Gente despreparada para a guerra. Aonde parece que o inimigo, ele derruba com facilidade. Derruba com muita facilidade, ainda sai zombando. Sabe? Nós precisamos estar bem preparados, meus irmãos. Isso é para mim também, é para você, para todo. Nós temos que estar bem preparados para a guerra. Para o combate. Se nós formos ver a história do apóstolo Paulo, na prisão, passou por muitos calabouços, mas ele não negava. Para isso que ele recebeu aquela unção. Para isso que ele foi preparado. Ele teve uma preparação. Sabe? Você não vê o apóstolo Paulo negando a Cristo. Apóstolo Paulo na Macedônia, na sua segunda viagem missionária, ele vai ser chicoteado, preso e acorrentado, todo ensanguentado, mas ele não nega Cristo. Então que você possa receber esta palavra de Deus para a tua vida e entender que tudo tem o seu tempo determinado. Mas você que deseja o pastoreado, receber um ministério, exercer uma função, ser um pastor, ser um evangelista, ser um presbítero, boa coisa você está desejando. Mas precisa ser preparado. Você precisa estar bem preparado. Porque hoje nós vemos pessoas despreparadas. Sabe? Não estou julgando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém. Mas nós vemos muitos despreparados. Sabe? E nós precisamos, todos nós, estar preparados para enfrentar a batalha. Enfrentar a guerra. Sabe? Ser cheio do Espírito Santo é para você ter estrutura espiritual para enfrentar a guerra. Quando Pedro sai dali, em Atos 2, e João, e todos, ele já sai preparado. Eles seriam perseguidos, caluniados, jogados no calabouço, chicoteados, autoridades interrogariam eles, eles teriam uma morte cruel, cada um morreu de uma morte muito cruel, você sabia? Que cada um morreu, um crucificado, outro apedrejado. A morte dos discípulos foi horrível, mas nenhum negou a Cristo. Então você precisa estar preparado para essas coisas, sabe? Não é só cheio do Espírito Santo para fazer milagre, não. Pedro ele foi cheio do Espírito Santo, ele sai na rua pregando e vidas aceitam a Jesus. Pessoas são curadas. Mas ser cheio do Espírito Santo justamente é para ele ter estrutura para ir até o final e não negar Cristo. Receba essa palavra. Receba esta palavra. Esteja preparado para o combate. Você precisa estar preparado para o combate. Esse é o tema dessa ministração. Você precisa estar bem preparado para o combate. Para a guerra. Sabe? Você precisa estar bem preparado. Sabe? Então esses homens aqui foram preparados para o combate. Sabe? A luta deles seria uma luta travada. Eles não podiam recuar, eles não podiam cair, eles não podiam parar, eles não podiam desanimar. Não. Mas percebam que eles tiveram uma preparação. Pedro ficou 3 anos com Jesus, ele foi preparado mentalmente, espiritualmente. O Senhor mudou o seu caráter, foi preparado. Depois de Atos, já não era mais o Pedro pescador, já era o Pedro da unção, já era o Pedro do poder, já era o Pedro da autoridade, já era o Pedro cheio do Espírito Santo. Então você precisa ser assim, cheio do Espírito Santo, com a sua mente focada para Cristo. Por quê? Porque haverá combates e guerras, lutas, vai haver um momento da sua vida que você vai precisar estar bem. Está tudo desabando, você está ali confiante. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar por esse canal, para Deus abençoar esse canal e essa palavra chegar a vidas, sabe? Que quando as pessoas assistirem essa ministração, vidas sejam impactadas, sabe?
pela palavra do Senhor. Sabe? Fecha os olhos comigo. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por você. Quero fazer uma oração poderosa. Soberano Deus e eterno Pai. Nós, nesse momento, papai querido, agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos vivos, com saúde, meu Pai, por termos chegado até aqui, meu Pai, e sabemos que não foi a nossa força. Sabemos que não foi, Senhor, a nossa sabedoria, meu Pai, ou a nossa beleza. Oh, meu Pai, mas sabemos que foi a Tua mão que tem nos guardado, meu Pai. A Tua misericórdia que tem nos alcançado, meu Deus. Mas eu quero orar, Senhor, por cada vida, meu Deus. Eu quero orar pelo nosso Ministério Fonte de Água Viva, meu Pai. Pelo Bispo Edivaldo, meu Pai, venha estar dando direção para este homem, meu Deus. Venha estar dando direção para o pastor Lucas, que agora é bispo. Meu Pai, unge esses homens na direção do Teu Espírito Santo, meu Pai. Dá sabedoria, dá discernimento, Pai. Para que eles não venham fazer segundo a carne, mas segundo a Teu Espírito, meu Pai. Porque a nossa luta, meu Deus, não é contra a carne, nem contra o sangue, meu Pai. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades do mal, contra os príncipes das trevas, meu Pai. E para nós enfrentarmos esta guerra, meu Pai, precisamos estar muito bem preparados. Porque, Senhor, nós não estamos enfrentando, Pai, qualquer um. Nós estamos enfrentando aquele que já foi um anjo de luz, aquele que esteve na sua glória, aquele que tem estrutura, meu Pai amado, aquele que sabe o que tem que fazer para derrubar um cristão, meu Pai. Mas o que nós vemos, Senhor, é muita gente despreparada, meu Pai. Oh, meu Deus amado, venha estar abençoando nossos evangelistas, nossos pastores, nossos presbíteros, meu Pai. E venha estar dando sabedoria, meu Deus. Pai, venha estar enchendo esses homens da Tua preparação, meu Pai. Para que eles venham ser cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai. Venha estar dando conhecimento a eles da Tua palavra, meu Pai. Venha estar, Senhor, fazendo com que eles parem um minuto do seu dia para estar lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa para o Teu Evangelho, meu Pai. Meu Deus, venha abençoar esse canal, meu Pai. Para esse canal, meu Pai, o propósito é pregar o Teu Evangelho, meu Deus. Que esta live venha alcançar todas as vidas, meu Pai. Que este canal venha alcançar todas as pessoas, meu Pai, que estão precisando de uma palavra de reflexão para a sua vida, meu Deus. Vem estar abençoando, meu Pai, o grupo, meu Pai, Fábio, meu Pai. A tua filha, meu Pai amado, que está passando por um momento difícil, meu Pai. Meu Pai, aquela moça, meu Pai amado, que, Pai amado, perdeu a criança, meu Pai. Oh, meu Deus, vem estar consolando as famílias, meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Vem estar abençoando, meu Pai amado, nossos pastores, meu Pai. Meu Pai, vem estar abençoando a minha casa, a minha família, meu Pai. Meu Pai amado, os meus filhos, meu Pai. Vem estar abençoando as nossas finanças, meu Pai amado. Precisamos de porta de emprego, meu Pai. Precisamos, meu Pai amado, de condição financeira, meu Pai. Mas sabemos, meu Pai amado, que quando o Senhor quer operar, o Senhor opera, meu Pai. Então nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos a nossa caminhada nas Tuas mãos e cremos em Ti, meu Deus. Que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai. Meu Deus amado, vem estar abençoando por caridade, meu Pai. O preleitor desta noite que vai estar pregando na Tua casa, meu Pai. Vem estar abençoando a nossa vida, meu Pai amado, na frente do Teu povo, meu Pai. Aonde nós estiver ministrando, meu Pai. Aonde nós estiver pregando, meu Pai. Que não seja nós, meu Pai, mas seja o Teu Espírito Santo de Deus, meu Pai, sobre a nossa vida, meu Pai. Que quando nós estiver lá, meu Pai, vidas sejam impactadas, meu Pai. Pessoas sejam alcançadas, milagres aconteçam. Meu Pai amado, no nome de Jesus, repreenda toda seta, meu Pai. Todo laço, toda armadilha satânica, meu Pai, que está sobre esta vida, meu Pai. Que está sobre este casal, que está sobre esta família, meu Pai. Que clama por justiça, que clama por providência, meu Pai. Que olha e não vê saída. Meu Pai amado, o Senhor é a nossa saída, meu Pai. Abençoa a Dona Regina, abençoa Rafael no seu trabalho, abençoa a sua família, abençoa o irmão Miro com a sua família, abençoa o seu Domingos, meu Pai. Abençoa a Dona Edna, meu Pai amado, a minha esposa que trabalha ali, meu Pai, abençoa
todos, meu Pai amado, no nome de Jesus. E você que está vendo, diga amém e diga graças a Deus. Mais uma vez eu quero convidar você a terminar a nossa live. Se inscreva no meu canal, Pregando a Palavra com o pastor Vanderlei Bonito. Compartilhe, se inscreva, visualize e faça com que quanto mais você compartilhar, quanto mais você se inscrever, esse canal vai estar alcançando vidas. Essa live vai estar sendo propagada em todo o país e pessoas vão estar sendo curadas. Eu creio de alma que quando a pessoa vê essa palavra ministrada, pessoas vão ser libertas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, quanto mais você compartilhar, mais vidas serão alcançadas. A paz do Senhor para todos. Fique com Deus e que Deus te abençoe grandemente.